Reação tardia. Terceiro pecado mortal que afeta e que também o equivalente a este segundo pecado mortal foi o comício, o jantar do Pontal, quando o país estava a arder em agosto. E por isso eu digo que há aqui um padrão perigoso. Terceiro pecado mortal. Quando da reação, em vez da reação ser algo que tem de ser centrado no Ministério da Administração Interna, como aconteceu na pandemia, exceto o que era a saúde, nas declarações de estado de emergência, a resposta tem de ter um comando único, forte, quer no plano político, quer no plano operacional. E, nestes momentos, é o Ministério da Administração Interna, envolvendo todos os meios, militares, energia e serviços médicos, o que for necessário em função da natureza. O Governo privilegia uma resposta política. E quem aparece são os ministros políticos, Leitão Amaro ou Castro Almeida, em vez de serem aqueles que, enfim, com momentos muito infelizes e patéticos, quer de um, quer do outro. Bom, olhando para o que se passou nos governos anteriores, os governos socialistas, o que se passa agora é muito diferente, merece esta crítica toda, como vincava aqui Eduardo Cabrita? Acho que acima de tudo merece respeito, e o Eduardo no início disse que o ia fazer e eu acho que não fez. Eu não faço esta figura. Eu não digo que as tempestades, quando são no tempo do governo do Partido Socialista, são culpa da meteorologia, quando são no tempo de um governo da AD, quase que o vento é culpa da AD também, e o facto de termos o janeiro em que mais choveu também é culpa do Primeiro-Ministro. Eu acho que as pessoas, a última coisa que querem neste momento é nós estarmos a fazer estas avaliações consoante governos. E, portanto, eu não vou dizer nem do Partido Socialista nem da AD. Curso de tempo. O que é que nós criticámos no passado, todos, e enquanto sociedade nos apercebemos? Avisa à população. O que é que foi? Logo Pedrógão, a primeira coisa também. Porquê é que aquela gente ficou naquelas aldeias que arderam? Porquê é que aquela gente ficou naquelas estradas? Porque não sabia. Foram feitos avisos. Foi feita uma conferência de imprensa do IPMA e da ANPC no dia anterior. Foram enviados SMS. O CCON, que é a estrutura de coordenação da ANPC, estava a funcionar em H24 antes da tempestade entrar em território nacional. Não estava a funcionar apenas com os agentes de proteção civil. Estava a funcionar já com a REN, com a E-Redes, com todas as entidades, com as operadoras de telecomunicações, com todas as entidades que se sabia que iam ser essenciais no minuto a seguir. O nível de prontidão da proteção civil era o nível máximo, já naquela altura. Havia pré-posicionamentos. E, portanto, nós não podemos dizer, é tão absurdo dizer que andámos para trás, como seria eu vir para aqui dizer que fizemos tudo bem e que não há nada a avaliar porque este governo é extraordinário, é o melhor governo do mundo, que é a mesma coisa, quer dizer, quando ouvimos o Eduardo Cabrita falar, nós não percebemos porque é que as pessoas não estão todas aqui à porta da SIC à espera para lhe pedirem para ir tomar conta e ser Ministro da Administração Interna outra vez. Quer dizer, tínhamos noção das coisas. Isto não funciona assim. Foram feitas muitas coisas que têm a ver com a aprendizagem do passado, do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista das medidas. De qualquer forma, o Governo demorou a reagir, o Governo demorou a ir para o terreno e a perceber a real dimensão da tragédia. Acho que é preciso avaliar para percebermos se, relativamente à real dimensão... Ainda hoje o Presidente da República vincava isso, o problema da comunicação. O Governo não soube comunicar, não explicou às pessoas o que estava a acontecer. Eu acho que às vezes o Presidente da República também não sabe comunicar e diz coisas que são muito pouco oportunas, não porque sejam incómodas, mas porque não são fundamentadas, mas isso é a minha opinião também, todos temos direito a ter. O Presidente da República quando também... vimos uma Ministra da Administração Interna a falar de uma aprendizagem, quando ela estava ali e devia estar ali para dar segurança às pessoas. De acordo. De acordo? Completamente de acordo. Tem de se dar segurança nesses momentos e, com certeza, mas eu não venho aqui para fazer a propaganda do Governo. Eu venho aqui para fazer uma análise que tem a ver com a experiência que tive também por ter tutelado esta área e, portanto, o que é ridículo é nós, quando é um Governo que apoiamos, dizermos que fazemos tudo fantasticamente e quando somos a oposição... Bernardo, eu digo isto, não é para dizer agora... Então o que é que correu mal desta vez? Só dizer uma coisa nesta altura. Eu, na noite de Pedrógão, eu tinha deixado de ser Secretário de Estado há 1 ano e pouco. Fui convidado para ir a várias televisões. Não fui, porque eu acho que uma pessoa que tem a responsabilidade de ter passado por um lugar, se não tem ainda a informação toda, é muito irresponsável se for para uma televisão dizer coisas sem poder fundamentá-las. E, portanto, é isso que eu acho neste momento. Nós vamos ter de avaliar, eu ia dizer isso, do primeiro momento, podem ter acontecido várias coisas. Pode, de facto, a dimensão da situação ter sido superior àquilo, não àquilo que estava previsto, mas àquilo que era possível prever. Primeira hipótese. Segunda hipótese, era previsível que acontecesse naqueles termos e, do ponto de vista operacional, houve uma dificuldade de reporte, seja da estrutura da proteção civil, seja ao nível local, porque aquilo que vimos
Nós vimos presidentes de Câmara a queixarem-se que a administração central, que o governo, não lhes estava a responder. Mas nos mesmos conselhos, ouvíamos os presidentes de junta de freguesia dizer a mesma coisa em relação ao presidente de Câmara. E, portanto, tínhamos aqui uma cadeia em que, de facto, num primeiro momento, e o não haver comunicações não é indiferente a isto, nós temos que avaliar, e aí há um problema grave. Acho que há duas coisas estruturais, ou três, que nós temos de avaliar relativamente a esta questão. Primeiro, resistência das infraestruturas. É possível fazer mais ou não sou técnico, mas acho que é fundamental, um político tem que perguntar isso. É possível enterrar, resolve, não resolve, as casas serem mais resistentes ou não. Pronto, ainda aí. Segunda questão, a dependência da energia elétrica. Hoje em dia tudo funciona, a eletricidade não foi sempre assim. Isto é inevitável ou não é inevitável, porque quando colapsa a energia elétrica, colapsa tudo. Nós, antigamente, o telefone era independente da eletricidade. Hoje em dia não há telefone sem eletricidade. E, portanto, cai a eletricidade, cai a comunicação. E isto é dramático para repor. Terceira questão, também relativamente às comunicações. Nós temos de ter redundâncias de comunicações. Não é só do Ciresp, que desta vez, ao contrário do que se disse ao início, não falhou assim tanto também, embora também tenha falhado. Mas nós temos de ter outro tipo de redundâncias de comunicações para poder fazer circular a informação João, dos dois lados. Acho que há muita coisa que pode ser avaliada. Soubemos hoje através do Expresso, por exemplo, que o Exército só entrou em prontidão passado uma semana. Mas responda só à minha pergunta. Se calhar podemos ir à questão do enterramento. Não é mesmo verdade? Está bem, mas não é mesmo verdade. Então, onde é que estava o comando? Vamos lá ver aqui. Eu não tenho dúvida mas nenhuma que houve heróis que foram as autarquias, heróis que foi a resposta local. Agora, na segunda e na terça-feira, onde é que está a dimensão de aviso, a mensagem pública? É essa, onde é que está a declaração de alerta? Quinta-feira, às 5 da tarde do dia dos acontecimentos, o Primeiro-Ministro dizia: vão os secretários de Estado hoje para o terreno. Não é verdade. O dia 4. Não, está. O dia quarta-feira não é quinta, mas ainda assim, deixe-me ir aqui ao detalhe. Quarta-feira, dia 28. Certo. Quarta-feira, dia 28, 5 da tarde, à porta da Proteção Civil, está testemunhado, está hoje no Expresso também, nesta fita do tempo, e a declaração de calamidade só veio. Portanto, mas o que é grave aqui, o que é fundamental, portanto, há aqui um problema de falta de utilização de mecanismos de prevenção que deveriam ter funcionado plenamente na segunda e na terça-feira, tempo de reação e depois uma resposta que não é operacional, é essencialmente política. E da questão operacional, Bernardo, porque aquilo que foi dito não é verdade. A manchete do Expresso diz hoje, militares só entraram em alerta vermelho uma semana depois. Sim. Forças Armadas só esta segunda-feira decretaram prontidão imediata. Segunda-feira não é uma semana depois, mas a questão não é essa. Sim, mas a verdade é que muita gente se questionava onde é que estavam os militares na primeira semana, porque não se viam militares. Não é verdade. Então, não é verdade. Há 2.000 militares no terreno, desde domingo. Antes de domingo, o que é que acontece? Para os militares atuarem em território nacional é importante, e aí o Eduardo convém que saiba isso, não é? Há regras constitucionais e da própria Lei de Base da Proteção Civil desde para os militares serem foi na empenhados... Terça, não é? Serem empenhados... Não, foi na quarta. Desde quarta que há militares no terreno. Quinta, sexta, sábado. Não é quarta, quinta, sexta, Bernardo, isso é mentira. Então. O que é que aconteceu até segunda-feira? Eles eram empenhados em missões por coordenação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Porquê? Porque não estava ainda determinado que eles tinham liberdade para atuar diretamente em território nacional e, portanto, estavam empenhados em missões sob comando e direção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Que tem um oficial de ligação. Estava um coronel... E que é a responsabilidade e quem coordena a resposta da emergência. Eu ouvi. Estava um coronel em representação do Estado-Maior-General das Forças Armadas no CCON em H24 desde terça-feira. E as missões foram começadas a desempenhar na quarta. As pessoas em casa não sabem o que é CCON e H24. Tem que explicar. É o Comando Operacional Nacional, Sim. é a sala de situação onde está toda a gente a comandar a operação. H24 quer dizer que é 24 horas por dia. Lembrou que os militares viam Os militares, a partir de quarta-feira... São Almeida tem toda a razão. E, portanto, não houve coordenação. A partir de quarta-feira, os militares a partir de quarta-feira... Eduardo, se tivesse razão não interrompia. Não tenho aqui. Pronto. E desde quarta-feira que estão, desde logo, desobstrução de vias, primeiras missões, o Expresso fala de uma questão concreta e que explica exatamente esta diferença. Diz assim, a Proteção Civil pediu 2 máquinas ao Exército e o Exército só deu uma. Sabe porquê? É que isto é uma regra. O Exército e as Forças Armadas, e o Eduardo também sabe isso, trabalham por missão e entregam missão cumprida. Não trabalham por fornecimento de meios. E, portanto, a diferença que existe, eles desobstruíram a via. Só que para o Exército desobstruir aquela via é com uma máquina e fê-lo em tempo útil. Libertou essa máquina para outra missão. E, portanto, convém nós conhecermos aquilo que são os procedimentos e aquilo que é o funcionamento. Agora, eu não acho normal
que um país de manhã publique fotografias de um militar com uma ovelha às costas a dizer os nossos militares são extraordinários e à tarde tenha a dizer malandros dos militares só foram para o terreno 4 ou 5 dias. Não são. 4 ou 5 dias depois. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos noção disso e eu, relativamente ao que o Eduardo disse também, eu tenho aqui o SMS que recebi na terça-feira às 17h24, Eduardo. Portanto, dizer que não houve esta atuação prévia é desrespeitar todos aqueles que o Eduardo também tutelou, que trabalharam sob sua tutela, trabalharam sobre a minha tutela, dão todos os dias o seu melhor ao serviço do país e, quando cumprem as suas missões, não merecem ser desrespeitados e dizer-se que eles não fizeram aquilo que fizeram de forma competente. Deixe-me só agora